Cumprimentamos todos os que nesta hora sintonizam com a TV Espírita para a realização do Evangelho do Lar desta semana. Não esquecer de colocar sobre a mesa a jarra com a água, os copos, em número suficiente para todos os participantes. E agora, para prepararmos o nosso ambiente, no nosso lar, para serenarmos o nosso espírito e começarmos a concentrar-nos para nos ligarmos ao plano espiritual, vamos, como habitualmente, escutar uma canção. Página 14, Canto de Luz. Amado Mestre Jesus, te agradecemos
porque estamos mais uma vez aqui reunidos em família, a ouvir e aprender um pouco da tua palavra, dos teus ensinamentos, que tanto conforto nos traz nestes momentos tão conturbados de dor e sofrimento. Te pedimos, Senhor, que nos envolvas com o teu manto de amor e de fé. Esta fé que necessitamos. Que necessitamos para dar conforto não só a nós, mas a todos os nossos companheiros de jornada. E te pedimos então, Senhor, que nos acolhas e que nos ajudes a estar atentos aos teus ensinamentos, às tuas palavras, ao teu conforto, ao teu amor. E ajuda-nos a prosseguir com fé, com caridade, com amor, esta nossa caminhada. Fica conosco, Senhor, e que a espiritualidade amiga nos envolva a todos em nós, no nosso lar, na nossa família, que é tão grande. Fica conosco, Senhor, e que assim seja. A leitura de hoje é do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, do Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, e os itens são 13 a 16. Coragem da fé. Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas, capítulo 9, versículos 26. A coragem da opinião sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e mesmo os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o mérito depende das circunstâncias e da importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sua opinião e em renegá-la, mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir do momento do combate. Jesus ressalta essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará dele, que renegará aquele que o haja renegado, que aquele que o confessar diante dos homens, ele o reconhecerá diante do seu Pai que está nos céus. Por outras palavras, aqueles que se houverem amedrontado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da sua fé, porque é uma fé egoísta, que guardam para si mesmos, mas que escondem com medo que ela lhes traga prejuízo neste mundo. Ao passo que aqueles, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo seu futuro e pelo dos outros. Assim, será com os adeptos do Espiritismo, pois a sua doutrina não é outra senão o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho, e é também a eles que se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá, eles recolherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, da nossa benfeitora espiritual Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Pesteira, intitula-se Honra. Tantas vezes ouves esta palavra reportando-se quase sempre à defesa de orgulho ferido. Todavia, trata-se de um sentimento que nos deverá levar a merecer a deferência, a aceitação,
o respeito e consideração dos nossos semelhantes, que veem a verdade estampada no nosso proceder. Jesus convidava-nos a dar testemunho dele diante dos homens. Tudo quanto nos deixou nos merece reverência, acatamento, testemunho na nossa forma de viver. Toma Jesus como exemplo de honra, que não fugiu perante a insídia, a torpe acusação e a injustiça dos homens. Faça o amor, ao consolo, à esperança que semeou à sua volta e para com todos, e ele dará testemunho de ti diante de Deus, nosso Pai. Não te esqueças que ele garantiu que ia preparar-nos um lugar. Não é uma questão de honra, é a verdade que nos prometeu para nos libertarmos. Assim demos testemunho dele. Confia nele e vence as tuas fraquezas. Esta parte do Evangelho toca-nos profundamente no convite e no exemplo de Jesus sobre a coragem de testemunhar. Jesus foi o exemplo vivo de fidelidade a Deus, nosso Pai. E esse exemplo não foi somente nas palavras e nos comentários que fazia acerca das promessas de Deus para com todos nós, mas, acima de tudo, Jesus nos ensinou pelo exemplo, pela prática da caridade e pelo testemunho de fidelidade a Deus. Então, nos dias de hoje, como em outros tempos passados, onde os cristãos, quando conheceram a verdade da mensagem do Cristo, a boa nova que Jesus nos trouxe, saindo do Deus punitivo para o Deus de amor, o Deus justo, que Jesus nos trouxe. Jesus esclareceu as verdades da criação de Deus e do amor do Pai para com todos nós. E também trouxe a nós a compreensão de que cada um de nós estaria em processos de evolução. Ou seja, nós saímos, quando fomos criados por Deus, como espíritos simples e ignorantes, e, pouco a pouco, vamos criando em nós, vamos fortalecendo em nós esse conhecimento da verdade, a consciência de nós enquanto seres imortais, e também essa consciência e a coragem e a fidelidade da fé. Essa fé, não simplesmente a fé egoísta, e assim, à medida que nós vamos saindo dos nossos interesses materiais, nós vamos, pouco a pouco, partilhando, crescendo em espírito e em verdade. E essa expressão da nossa fé, essa expressão de coragem, de fidelidade ao Evangelho, à Boa Nova de Jesus e ao Pai Criador, ela se dá à medida que nós vamos crescendo, à medida que nós vamos dando testemunho em nossas vidas daquilo que Jesus nos ensinou. E Jesus resumiu a lei mosaica dos 10 mandamentos em 2 grandes que cobrem todas as leis e todos os ensinamentos dados anteriormente pelos profetas. E o que os comentários do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz? Que nós, enquanto espíritas, enquanto cristãos, devemos professar e, acima de tudo, praticar essa modificação em nós. Então, seguindo os ensinamentos do Evangelho de Jesus, que sejam o amor, o amar a Deus, o Criador de todo o universo, e ao próximo como a si mesmo. Então, essa coragem que nós somos convidados, muitos de nós que hoje aqui estamos, que falamos do Cristo, em outras épocas, nós talvez fugimos desse testemunho verdadeiro. E essa alegria que vem de dentro de nós, de falarmos pela própria experiência, mas também levar essa verdade do Evangelho para aqueles com os quais nós convivemos, para que possamos juntos caminhar no auxílio, no consolo, no esclarecimento sobre as verdades do Cristo.
Então, esse convite, quando nós falamos de honrar, como diz na leitura do Vem Comigo, honra, fala, acima de tudo, para não é uma questão, é a verdade que ele nos prometeu, à medida que nós nos libertássemos do nosso egoísmo e passássemos a crer nele, dar testemunho vivo através da nossa própria modificação. É o nosso exemplo, essencialmente, não só conhecer as leis, não só conhecer, mas, acima de tudo, praticá-las e tornar a nós como exemplos dessa modificação. É uma tarefa árdua, ela requer de nós essa coragem, mas também a alegria do testemunho, a alegria da coragem da fé, ela se professa e vai pouco a pouco se desenvolvendo de forma natural. E é quando Jesus nos diz que iria dar testemunho ao Pai das nossas ações, isso nos faz lembrar que nós somos o que somos hoje, o que praticamos hoje, quem somos, o que fazemos ou o que deixamos de fazer, são o resultado das nossas ações, elas vão conosco. Tudo que é material fica. E levaremos conosco o testemunho da fé, e levaremos conosco o resultado das nossas boas ações, das práticas, mas também aquilo da nossa omissão, aquilo que poderíamos ter feito e não fizemos. Então, o convite diário que Jesus nos convida, é para darmos testemunho e partilharmos com as palavras de esperança, de coragem e honrar, porque ele foi o exemplo vivo. Ele veio com a missão de esclarecer a nós, irmãos, que estamos aqui ainda em jornada. E ele cumpriu a sua missão, mesmo diante daqueles que o acusaram, que o injustiçaram, que o crucificaram. Ele foi o testemunho vivo da fé no Pai Criador. Então, que nós possamos, ao longo da nossa jornada de vida, onde estivermos, podermos dar a cada dia um pouco de testemunho e de exemplo do amor. E esse amor começa com a ligação com a família que nós hoje acompanhamos aqui na Terra e com aqueles que nos rodeiam. Que nós possamos ter e trazer e partilhar essa alegria da fé viva no Cristo vivo, que vive em nós e vive em todos os nossos irmãos também. Que possamos enxergar o Cristo nas coisas positivas que cada um de nós tem para contribuir e aprendermos. Assim seja. A fé é o resultado das certezas que nós possuímos, das convicções que nós temos. Quando nós duvidamos, nós criamos fraquezas que muitas das vezes nos fazem ter atitudes contrárias àquelas que seriam as melhores. Quando nós duvidamos que Jesus é o caminho para a nossa evolução moral, para a nossa mudança interior, quando nós duvidamos daquilo que ele nos ensinou, da importância dos seus ensinamentos para a nossa vida, quando nós duvidamos sobre o que é que ele quis dizer com determinada parábola ou com determinada explicação ou pregação que ele fez, nós estamos a construir uma fé que não é aquela que Jesus nos ensinou, representada pela casa que foi erigida sobre a rocha. E será a fé construída sobre a areia. Quando vem a intempérie, quando vem o vento, quando vem a água, ela desmorona-se. Ou seja, quando as dificuldades surgem na nossa vida, nós estamos a pôr à prova a nossa fé. Pedro foi um dos 12 apóstolos que Jesus convidou para
que o seguissem de perto, para que pudessem absorver todos os seus ensinamentos e depois podê-los espalhar pelo mundo. Quando Jesus foi preso, ele foi questionado 3 vezes se era ou não um dos seguidores do Mestre, e 3 vezes o negou, mostrando a fraqueza que todos nós ainda possuímos muitas vezes. A nossa fragilidade, as nossas dúvidas. E depois acompanhou de perto aqueles momentos finais do Cristo, quando foi levado aos vários poderes políticos, religiosos, quando esteve perante Caifás, quando esteve perante Pilatos, quando esteve a ser julgado por aquilo que foram os seus atos. Jesus sabia que estaria para breve o testemunho, o sacrifício, o mostrar que aquilo que ele havia ensinado e exemplificado era a verdade. E ele não titubeou, ele não fugiu, ele não vacilou. Ele enfrentou aquele poder temporário, político, religioso, que se achava dono da verdade e aceitou as decisões que eles tomaram, porque ele sabia que qualquer decisão que os homens fizessem contra a sua vida material não aniquilariam o seu pensamento, o seu exemplo, os seus ensinamentos. E, portanto, sabendo ele que a vida continuava, porque a vida é muito mais do que a vida material no corpo físico, ele aceitou todas aquelas arbitrariedades, todas aquelas decisões. E parecendo que não, aquele testemunho, aquele exemplo de coragem, fez com que Simão Pedro se arrependesse daquilo que havia feito e fez com que ele consolidasse a sua fé, ou seja, aquele exemplo do Mestre. E a aparição dele 3 dias depois, mostrando que a vida continua, foi o suficiente para que ele esclarecesse as dúvidas que tinha tido 3 dias antes. E a partir daí não vacilou mais. Assumiu a responsabilidade de coordenar aquele grupo de homens, de sair divulgando, espalhando os seus ensinamentos, vivenciando aquilo que Jesus havia dito e terminando também com a coragem que a fé lhe deu, aceitando também ele, em Roma, o suplício, a crucificação. E como ele, muitos apóstolos, muitos discípulos, muitos mártires deram testemunho de Jesus, mostraram e exemplificaram as suas convicções, a sua fé. Hoje, também nós somos chamados a dar o nosso testemunho. Se esse testemunho não mais é necessário pela dádiva da vida, como no passado, esse testemunho é dado pelo nosso exemplo, pelas nossas opiniões, pelas nossas vivências, por não termos receio em assumir aquilo em que acreditamos. Se nós compreendemos que Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia, é Ele que governa este planeta e que nos dá as oportunidades de nós nos aperfeiçoarmos, de repararmos as nossas faltas, de corrigirmos os nossos erros. Se nós aceitamos isso, se nós aceitamos que somos seres imortais, que somos espíritos que vão sobreviver à morte do corpo, que reencarnamos, que voltamos à vida tantas vezes quantas as necessárias
para continuarmos a nossa evolução? Porquê esconder esses ensinamentos daqueles que não os conhecem? Porquê omitir ou não revelar aquilo que realmente nós aceitamos como a nossa verdade, sendo essa verdade sempre uma verdade relativa, porque a verdade absoluta só Deus a possui. Então, olhemos, por exemplo, para o exemplo de Francisco de Assis, que não teve que dar o testemunho como os primeiros mártires cristãos. A partir do momento que ele reencontrou Cristo, o Evangelho, na sua vida, ele mudou completamente a sua maneira de ser e de viver, despojando-se de tudo aquilo que era supérfluo, que não era necessário, e vivendo o amor, a caridade para com todos aqueles que necessitavam. E não era só a caridade material, era a consolação, era o esclarecimento, era o estar próximo, era o sorriso. Então, esse é o exemplo do testemunho que Jesus nos está a pedir na atualidade. E nós, espíritas, que é assim que termina este capítulo do Evangelho, somos de alguma forma os herdeiros desses discípulos, desses apóstolos. Somos nós que neste momento temos a responsabilidade de levar a mensagem de Jesus a quem a deturpou, a quem não a conhece. Somos nós que temos que levar esse esclarecimento, mas mais do que levar o conhecimento e o esclarecimento, temos que levar o nosso exemplo. Exemplo de vivência desses ensinamentos. Então esta leitura fala-nos precisamente dessa coragem. Da coragem de nós darmos testemunho da nossa fé. Então é preciso que a nossa fé seja fortalecida e que nós possamos fortalecer a nossa fé compreendendo as verdades, a verdade que Jesus nos trouxe, os seus ensinamentos. Então que a gente possa refletir sobre como é que tem sido a nossa vida, o nosso testemunho, a nossa vivência do Evangelho de Jesus. Muita paz. Depois da reflexão destes ensinamentos, que tenhamos consciência de que é tempo de dar testemunho do amor de Jesus. O mundo precisa ouvir falar sobre esse amor e ver esse amor em prática, através das nossas ações, através das nossas palavras, do que queremos realmente nesse amor. Que possamos ser apóstolos, que a nossa fé seja vívida. E essa vida é o amor. Vivamos, pois, esse amor de Deus para mudar a nossa forma de ser e a nossa forma de estar na vida. Imitemos Jesus, tornando-nos próximos do nosso irmão. Que tenhamos a coragem de ouvir, de nos fazermos presentes, próximos daqueles que precisam, de testemunhar. Senhor, abençoai-nos, abençoai os nossos passos, para podermos escutar o outro, para nos fazermos próximos dele e sermos também testemunhas, ou seja, testemunhar a alegria da nossa vida, que é Jesus. E assim a Terra poderá ser o mundo de regeneração. Que assim seja. Página 5. Quero caminhar. Senhor, eu quero caminhar, sem nunca mais parar. Senhor, eu quero
ajuda, ficares comigo, são os meus irmãos amar. Senhor, eu sei que és meu amigo, ajuda, ficares comigo, são os meus irmãos amar. Estamos a chegar ao final deste nosso Evangelho no Lar. É a altura agora para bebermos a água que colocamos no início da nossa reunião, que a espiritualidade amiga, os benfeitores que aqui estão conosco, magnetizaram para nosso auxílio. Aproveitemos este ambiente em harmonia, em paz, para continuarmos em família, conversando, tratando dos assuntos que tiverem que ser tratados. Lembramos que os textos que selecionamos para o nosso Evangelho no Lar são publicados todos os meses no Jornal Espírita e que por isso podem ter acesso a eles antecipadamente, bastando para isso fazer a assinatura do jornal e recebê-lo comodamente todos os meses em vossa casa. Se quiserem tornar-se assinantes, devem enviar um e-mail para jornalespírita@gmail.com solicitando todas as informações necessárias. Lembramos que amanhã estaremos novamente em contacto com todos vocês pelas 20h30 com mais uma reunião doutrinária. E na sexta-feira, no mesmo horário, estaremos outra vez juntos. Na quinta-feira, segue-se às 21h30 o programa Acontece no Centro Espírita. Então, desejamos a todos votos de muito boa noite ou boa tarde, consoante a hora e o local onde nos seguem, desejando votos de muita paz e que Jesus nos abençoe.